Zeca. Kiss. Em outra dimensão. Olá! A narrativa de hoje mergulha a fundo numa história que, desafia praticamente tudo que a gente pensa que sabe sobre ciência, sobre fé e sobre a nossa própria história. É um testemunho contado em primeira pessoa de um astrofísico que teve a vida transformada para sempre por causa de um único evento. São essas as palavras que dão o tom de toda a jornada. Para esse astrofísico, a vida era uma linha reta, bem previsível, sabe? Até que uma noite partiu essa linha no meio, o antes e o depois. Foi algo tão profundo que não mudou só a realidade dele, mudou a própria identidade de quem ele era. Antes de tudo isso acontecer, René Cortes era a definição do ceticismo. Ele foi criado numa família de cientistas. O pai é biólogo, a mãe cirurgiã, então para eles religião era basicamente um conto de fadas. Milagres, para ele era só anatomia bem executada. O universo era regido por leis da física e ponto final. Não existia espaço para deuses. A cabeça dele funcionava em preto e branco. De um lado você tinha certeza científica, lógica, provas, coisas que se pode tocar. Do outro lado, o que ele chamava de mitos, de ópio do povo. Para o Daniel, não tinha como essas duas coisas se misturarem. Eram dois universos totalmente separados. E então, tudo mudou. Sozinho, trabalhando até tarde da noite lá no Observatório Astronômico de La Palma, nas Ilhas Canárias, toda aquela certeza científica do Daniel estava prestes a dar de cara com o impossível. E a coisa não aconteceu de uma vez só, foi se desenrolando numa sequência que desafiava qualquer lógica. Primeiro, uma luz estranha nos monitores, se movendo de um jeito que não existe. Depois, o telescópio mostrou que era uma esfera prateada, perfeita, que pousou sem fazer um único barulho, emitindo uma luz que, bizarramente, não projetava sombra. E para finalizar, um ser saiu de dentro dela. Cada passo quebrava mais uma lei da física que ele conhecia. O choque só aumenta quando o ser se comunica, mas não com som. A voz apareceu direto na mente do Daniel, usando o nome dele no idioma dele. O medo inicial foi sumindo e dando lugar a um espanto mas tão grande, que ele descreve como algo quase doloroso. E aí chega a hora da escolha. Cada fibra do corpo de cientista dele gritava para ele correr, para negar aquilo tudo como uma alucinação. Mas o ser ofereceu a verdade e, contra toda a lógica, ele estendeu a mão. No momento em que as mãos se tocaram, o mundo desapareceu. A transição foi absoluta. Ele não era mais um observador no século XXI. Ele virou uma testemunha invisível na Jerusalém antiga. Ele podia ver, ouvir, sentir o mundo de 2000 anos atrás, mas ninguém via ele. Ele estava lá para ver a verdade com os próprios olhos. É aí que o ser faz a pergunta fundamental, a pergunta que está no centro de tudo que ele estava prestes a ver. E essa pergunta preparou o terreno para uma revelação que ia reestruturar completamente o que ele entendia sobre história e fé. E aqui vem a resposta, a ideia central de toda a experiência. O que a humanidade antiga chamava de divino, o ser redefine como tecnologia. É uma ideia que a gente até já viu por aí, né? A de que os milagres não eram sobrenaturais, mas sim uma ciência tão avançada, tão além da nossa compreensão, que parecia magia. E então ele começou a presenciar os eventos, um por um. Ele viu Jesus curando uma criança doente e percebeu um brilho nas mãos dele, um campo eletromagnético, idêntico ao do ser que estava ao seu lado. O ser explicou tudo, o nascimento virginal, andar sobre a água, até mesmo a ressurreição. Não era magia, era tecnologia. A revelação final foi um terremoto. Jesus não era o filho de um Deus no céu, mas sim um agente de uma civilização muito avançada. Ele foi enviado numa missão para guiar uma humanidade que estava no caminho da autodestruição, ensinando coisas radicais para a época, como amor e perdão, num mundo que só entendia a força bruta. E tão rápido quanto começou, ele estava de volta no observatório. Uma viagem que cobriu anos da vida de Jesus levou menos de 3 minutos do tempo dele. Isso só mostrava o domínio completo que eles tinham sobre o próprio tecido do espaço-tempo. O ser foi embora, deixando Daniel com uma escolha impossível. Falar significaria o fim da carreira, da vida como ele conhecia. Ficar em silêncio significaria carregar o peso do maior segredo da história. Foi a morte inesperada do pai dele, alguns dias depois, que o forçou a pensar no que realmente importava e o empurrou para a decisão de falar. Com a ajuda de uma jornalista investigativa, que por acaso também teve uma experiência parecida, o Daniel tornou sua história pública. E a reação foi instantânea, explosiva. 17 milhões de visualizações em um dia. O mundo inteiro parou para prestar atenção.
A reação inicial foi exatamente como o ser tinha previsto: brutal. As instituições religiosas o chamaram de blasfemo, a comunidade científica de fraude. Ele foi atacado por todos os lados, tanto por quem acreditava quanto por quem não acreditava em nada. Mas no meio de todo aquele ódio, uma coisa inesperada aconteceu. Milhares de mensagens de apoio começaram a chegar. Gente do mundo todo que também tinha tido suas próprias experiências inexplicáveis. Pela primeira vez, essas pessoas não se sentiam mais sozinhas. O custo pessoal de contar a verdade foi imenso. Ele perdeu o emprego, a irmã dele, que era religiosa, se afastou, e ele se tornou um pária nas comunidades que antes faziam parte da vida dele. Exatamente como o ser tinha avisado. Ele estava sozinho com a sua verdade. Depois de perder tudo, Daniel passou por uma transformação. Ele não se via mais como um cientista, nem como um ateu. Ele se via como uma ponte. Uma ponte entre dois mundos que ele agora entendia que eram, na verdade, um só. Apesar de todo mundo ter condenado ele oficialmente, a mensagem encontrou um público gigantesco. Uma palestra que ele deu no TED viralizou, o livro dele virou um best-seller mundial, a conversa estava mudando, saindo da margem e indo para o centro do debate global. E a mensagem principal dele começou a fazer sentido para muita gente. A ideia de que o divino e o tecnológico, a fé e a razão, não são coisas opostas. São, na verdade, só perspectivas diferentes, linguagens diferentes tentando descrever a mesma verdade complexa. 5 anos depois do primeiro encontro, no mesmo dia, na mesma hora, o ser retorna. Mas dessa vez, a mensagem era outra. O primeiro encontro tinha sido um teste, para ele e para a humanidade. Agora, o ser revela que a humanidade está pronta para o próximo passo, o contato aberto. E para provar, o ser não foi embora sozinho. Centenas de outras esferas desceram do céu, enchendo a noite com aquela luz impossível. Não era uma ameaça, era uma demonstração. Uma promessa de que a humanidade está prestes a se juntar a uma comunidade galáctica muito maior. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta, uma pergunta profunda. A história de Daniel Cortz, seja ela fato ou ficção, nos força a questionar nossos próprios limites. Se a gente fosse confrontado com uma verdade que destrói tudo aquilo em que acreditamos, teríamos a coragem de aceitar? A gente estaria pronto? Olha, em 1996, lá numa cidadezinha no Brasil, Varginha, aconteceu uma coisa extraordinária. Um evento que acabou se tornando um dos casos de OVNIs mais fascinantes, mais controversos da história. E que, até hoje, levanta muito mais perguntas do que respostas. Agora, a gente se pergunta, por quê, né? Por que um caso de quase 30 anos atrás, lá do Brasil, de repente vira notícia lá em Washington, nos Estados Unidos? A resposta, na verdade, está numa conferência bem recente que trouxe à tona novas evidências e, basicamente, reacendeu um mistério que muita gente achava que já estava esquecido. Tenta imaginar a cena. Jornalistas, especialistas e as próprias testemunhas, todo mundo reunido em Washington, D.C. E o assunto não era política, não. Era para exigir respostas sobre esse evento que aconteceu décadas atrás no Brasil. O organizador, que é o documentarista James Fox, ele tinha um objetivo bem claro: jogar uma luz no que realmente aconteceu em Varginha. Mas bom, para a gente entender o tamanho da importância dessa conferência, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para Varginha, em janeiro de 1996, e reviver os eventos que deram origem a todo esse mistério. Tudo começou de um jeito bem sutil, sabe? Primeiro, umas luzes estranhas no céu. Depois, um som que não parecia com nada que as pessoas conheciam. E aí, de repente, o impensável. Um objeto que não era identificado, em formato de charuto, caído num campo, soltando fumaça. Era o começo da semana que mudaria a Varginha para sempre. E a reação das autoridades só aumentou o mistério. Uma movimentação de militares totalmente incomum, bombeiros em alerta máximo e uma ordem bem clara para todo mundo: silêncio absoluto. Fica aquela pergunta no ar: o que é que eles estavam tentando esconder? Mas o que realmente transformou esse incidente numa lenda foram os relatos das testemunhas. Pessoas comuns que, num dia como qualquer outro, deram de cara com algo extraordinário. O pavor nos olhos delas diz tudo. Liliane, Valquíria e Kátia, 3 meninas voltando para casa, não tinham como imaginar que o caminho delas ia cruzar com algo que desafiava toda a lógica. O que elas viram naquele terreno baldio ia assombrá-las para sempre. E o que torna o relato delas tão forte é que os detalhes são sempre os mesmos. Mesmo 30 anos depois, a descrição não muda. Uma criatura agachada, que parecia frágil, com olhos enormes e vermelhos, e um cheiro forte, inesquecível. São detalhes que são difíceis de inventar, e mais difíceis ainda de esquecer.
E não era só a palavra delas, não. A mãe de uma das meninas, quando foi investigar o local, encontrou uma coisa que a deixou de cabelo em pé. Umas pegadas muito estranhas, com só 3 dedos. Era uma evidência física que reforçava a história inacreditável das meninas. Mas o caso de Varginha não é só sobre um avistamento. A história tem um lado sombrio, uma consequência trágica que até hoje não foi totalmente explicada. A morte de um jovem policial. O policial Marco Cheresi, um rapaz de apenas 23 anos, teria sido um dos primeiros a ter contato direto com a criatura. Um contato que, segundo os relatos, foi fatal. Semanas depois, uma infecção misteriosa e super agressiva tomou conta do corpo dele e os médicos, sem entender nada, não conseguiram salvá-lo. E a causa da morte deixou os médicos com uma pergunta assustadora. De onde veio essa bactéria? Um patógeno que ninguém conhecia, resistente a todos os tratamentos, que tirou a vida de um jovem saudável. A resposta, para muita gente, estava ligada àquele encontro em Varginha. E essa pergunta, olha só, talvez finalmente possa ser respondida. 30 anos depois, a ciência moderna tem o poder de analisar coisas que antes eram impossíveis. A exumação do corpo do policial pode, quem sabe, revelar a verdade sobre a origem daquela bactéria e talvez confirmar uma origem que não é deste planeta. Se a história já parecia incrível, o que veio a seguir lá na Conferência de Washington a tornou inesquecível. O testemunho de um médico que não apenas viu, mas examinou uma das criaturas. Essas palavras não são de um fã de OVNIs, mas sim de um médico, um profissional treinado para observar, para analisar, e a conclusão dele, dita publicamente pela primeira vez, é direta, não deixa dúvidas. E o cenário desse exame era tão surreal quanto o próprio paciente. Um hospital sob forte guarda de militares armados, um clima de segredo, de urgência. Estava muito claro que aquilo não era um procedimento médico de rotina. E o que o médico viu desafia qualquer explicação normal. Olhos roxos, em formato de gota. Um crânio com a mesma forma. Mãos com apenas 3 dedos e um polegar. E o mais intrigante de tudo, o ser estava consciente, calmo, como se estivesse só observando tudo ao seu redor. O que nos traz de volta para o presente e para a pergunta que paira sobre Varginha há 30 anos. No final das contas, a gente fica com 2 versões da história. A oficial, que fala em coincidências, enganos, folclore. E a das testemunhas, uma narrativa super consistente, que se manteve firme por 3 décadas, descrevendo um evento extraordinário e um acobertamento gigante. Em qual delas acreditar? 30 anos. É muito tempo para guardar um segredo. E é exatamente por isso que o caso de Varginha continua a fascinar. As testemunhas não mudam a história, as evidências persistem. E as perguntas, as mais importantes, continuam sem nenhuma resposta. E é essa pergunta que ecoa desde 1996 e que foi o centro da conferência em Washington. Se tudo isso realmente aconteceu, por que o sigilo? Por que esconder a verdade? E a pergunta mais importante de todas: o que aconteceu com os visitantes de Varginha? Zeca. Você Kiss. realmente sabe o que está acontecendo no Brasil agora? Prove que é mais brasileiro que o Zeca Quiz. Acerte o máximo e compartilhe seu resultado. 3 perguntas rápidas sobre o Brasil atual. Você aguenta a pressão? Responda agora. Diversão garantida. Diversão garantida e risos coletivos. Excelente para brincar com a família. Chama seus amigos e veja quem erra feio primeiro. Diversão garantida e risos coletivos. Zeca Quiz. Qual é o principal desafio do Brasil para atingir a meta de emissão zero de carbono até 2050? Alternativa A. Reduzir o consumo de energia elétrica nas cidades. Alternativa B. Diminuir o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Alternativa C. Substituir totalmente o transporte público por bicicletas.
A resposta certa é alternativa B, diminuir o desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Em 2023, qual foi a posição do Brasil no ranking das maiores economias do mundo, segundo o FMI? Alternativa A, 9ª posição. Alternativa B, 8ª posição. Alternativa C, 10ª posição. A resposta certa é alternativa B, 8ª posição. Em relação à política brasileira, quem foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 2023? Alternativa A, Arthur Lira. Alternativa B, Rodrigo Pacheco. Alternativa C, Simone Tebet. Resposta certa. Alternativa A, Arthur Lira. Prepare-se para o desafio. Você está pronto para jogar. Zeca Quiz. Verdade ou mentira? O polvo tem 3 corações. Verdade ou mentira? Verdade. Sim, é verdade. Os polvos têm 3 corações. 2 deles, chamados corações branquiais, bombeiam o sangue através das brânquias, onde ocorre a troca gasosa para oxigená-lo. O terceiro coração, o coração sistêmico, bombeia o sangue oxigenado para o resto do corpo. Essa peculiaridade no sistema circulatório dos polvos está relacionada à sua forma de locomoção. Quando nadam, o coração sistêmico pode parar temporariamente devido à pressão exercida pela água, o que pode ser prejudicial. Por isso, polvos costumam rastejar para manter todos os 3 corações funcionando. O ser humano usa apenas 10% do cérebro. Verdade ou mentira? Mentira, o ser humano não usa apenas... É verdade, o mel puro praticamente nunca estraga, se armazenado corretamente. Ele pode durar indefinidamente. Qual novela da Globo foi a mais comentada no Twitter em 2025 até agora? Alternativa A, Vai na Fé. Alternativa B, Renascer. Alternativa C, Amor Perfeito. A resposta certa é alternativa B, Renascer. Quem ganhou o BBB 24 em 2024, que ainda gera repercussão em 2025? Alternativa A, Amanda Meirelles. Alternativa B, Aline Wirley. Alternativa C, Davi Brito. A resposta certa é alternativa C, Davi Brito. Zeca Quiz. Qual é a palavra? A dica é Filme.
Desnuda, tomei pela la frase eu Zeca Quiz, qual é a palavra? Vamos junto, não sei divertir. Sanciona as quantas ocasioni, ma burroni, vidosi padroni. Desnuda, tomei pela la frase eu Zeca Quiz, qual é a palavra? Vamos junto, não sei divertir. A palavra-chave é Duna. No futuro distante, o jovem Paul Atreides é herdeiro de uma poderosa família encarregada de governar o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna. Esse planeta é a única fonte da especiaria melange, a substância mais valiosa do universo. Quando sua família é traída, Paul foge para o deserto e encontra os Fremen, nativos com quem forma uma aliança. À medida que descobre seus dons proféticos, Paul se vê no centro de uma guerra pelo controle de Arrakis. Seu destino pode mudar o curso de toda a galáxia. Zeca Quiz. Qual é a palavra? Charró Produções. Você já parou para pensar por que algumas pessoas ficam ricas, enquanto outras continuam sempre no mesmo lugar? A resposta tá nos hábitos. Sim, nos hábitos que você repete todos os dias sem perceber. Vou te ensinar a estratégia. A disciplina da riqueza. Você vai descobrir os 7 hábitos da pobreza que estão te impedindo de crescer, e vai aprender os 7 hábitos da riqueza que os milionários usam para multiplicar dinheiro. Um guia direto, prático e sem enrolação, feito para quem quer sair do sufoco e começar a construir um futuro financeiro agora. Chega de viver no automático. Clique agora e comece sua transformação com a disciplina da riqueza. Ficar rico é questão de disciplina. Verdade ou mentira? Você já ouviu falar de alguém que comeu uma lâmpada? Não, não é metáfora. Estamos falando de vidro, metal, pó químico. Agora, imagine alguém que não comeu apenas uma, mas 100 lâmpadas inteiras e sobreviveu para contar a história. Parece impossível, coisa de filme de terror ou truque de circo, certo? Mas essa história é real e revela muito mais sobre nós do que você imagina. Enquanto o mundo se alimentava de pão e carne, ele escolheu algo mais elétrico. Foram 100 lâmpadas, 100 choques, um estômago e um único desejo: brilhar no Guinness. Esse homem se chama Michel Lotito, também conhecido como Monsieur Mange Tout, Senhor come tudo em francês. Ele nasceu com uma condição rara, um distúrbio que faz a pessoa sentir desejo por coisas que não são comida: metal, plástico, vidro. E não era só lâmpada, não. Lotito comeu bicicletas, televisores, correntes, carrinhos de supermercado e até, pasmem, um avião inteiro. Sim, peça por peça. Mas aqui está o ponto mais perturbador. O corpo humano não foi feito para isso. O vidro deveria rasgar seu estômago. O metal deveria envenenar seu sangue. E, no entanto, Michel Lotito não só sobreviveu, como transformou sua bizarrice em espetáculo, viajando o mundo e atraindo multidões que pagavam para ver até onde um ser humano pode ir.
Direto do mercado, trazendo o melhor, promoção variada, produto de valor, qualidade garantida, sem nenhum temor. É o Mercado Livre, monstro no setor, promoção que contagia. Vamos juntos nessa trilha, só produtos de primeira, variedade que brilha, qualidade sempre alta, é simples se compartilha. Mercado Livre, a força que ninguém humilha. Direto do mercado, trazendo o melhor, promoção variada, produto de valor, qualidade garantida, sem nenhum temor. É o Mercado Livre, monstro no setor, promoção que contagia. Vamos juntos nessa trilha, só produtos de primeira, variedade que brilha, qualidade sempre alta, é simples se compartilha. Link dos produtos para vendas na descrição desse vídeo. Clique aqui, embaixo. O piercings. Atenção, atenção. Cenas fortes. Incrivelmente essa história, e ao mesmo tempo bizarra, fatos reais registrada no Guinness Book, a jovem mulher que aplicou 4.225 piercings em seu corpo todo. O feito chamou atenção por não apenas quebrar um recorde, mas também destacar a dedicação e coragem envolvidas. Esse tipo de procedimento requer planejamento meticuloso, técnicas avançadas e um alto nível de tolerância à dor por parte da pessoa. Além disso, é um marco que evidencia o crescimento e a aceitação das modificações corporais como forma de expressão artística e cultural. Elaine Davidson, uma apaixonada por modificações corporais, alcançou seu impressionante recorde em uma sessão que exigiu extrema resistência física e mental. Os 4.225 piercings foram realizados por profissionais especializados ao longo de várias horas de trabalho ininterrupto. A sessão incluiu diferentes partes do corpo, com destaque para regiões altamente sensíveis como a língua, o rosto e as orelhas, o que adicionou um nível extra de desafio devido à dor e à precisão necessária. 50 cabeças de melancias decepadas. O recorde de maior número de cabeças de melancia decepadas por espadas em 1 minuto é uma façanha tão curiosa quanto audaciosa, protagonizada por Ashrita Furman, um norte-americano famoso por sua busca incansável por recordes mundiais inusitados. Nesse feito específico, Furman utilizou uma espada afiada para cortar 50 cabeças de melancias em apenas 60 segundos, sendo cada uma delas equilibrada na cabeça de um voluntário corajoso. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Valeu, amigos Zeca Kiss.